Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, 14 a 21. O texto diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, depois de passar 3 anos em Éfeso, a capital da Ásia Menor, onde deixa a igreja mais relevante daquele tempo, superando inclusive a igreja de Jerusalém e Antioquia da Síria, vai a Jerusalém levar as ofertas aos pobres da Judeia. Em Jerusalém ele é preso, é transferido depois para Cesareia Marítima, fica 2 anos naquela prisão e opta por ser julgado em Roma, uma vez que era um cidadão romano. E é da prisão em Roma que ele escreve esta carta aos Efésios. Esta carta é considerada a carta mais eclesiológica da Bíblia, ou seja, a carta que trata da doutrina da igreja. Esta é a rainha das cartas paulinas. E nesta carta Paulo registra 2 orações. A primeira delas no capítulo 1, onde ele pede que Deus ilumine o coração dos crentes, para que eles entendam qual é a posição deles, o que eles têm em Cristo Jesus. Agora, nesta segunda oração, que reputamos ser a oração mais ousada e audaciosa feita na história da igreja, Paulo pede para que a igreja seja revestida com o poder do Espírito Santo. E então ele começa assim esta oração: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu tenho que fazer uma pergunta: que causa que leva Paulo a se colocar de joelhos? Que leva Paulo a ter uma postura distinta daquela comum dos judeus, que era orar de pé? Que causa é essa? Ele vai retratar para nós qual é esta causa, no capítulo 3, verso 6. Ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é um grande mistério que estiver oculto das gerações, agora revelado. Que mistério é esse? É que Deus só tem uma igreja, um povo, um rebanho, um corpo, uma família. E esta igreja não é composta apenas de judeus, não é composta apenas de gentios. Esta igreja é composta de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as etnias da terra. Esta igreja é composta, portanto, de judeus e gentios. Isso é um grande mistério que agora está claramente revelado para as gerações. Isso empolga de tal maneira o coração do apóstolo Paulo, que ele, por esta causa, se coloca de joelhos diante do Pai. Mas ele diz que esta família, esta igreja, ela, embora seja una, ela tem 2 características. Versículo 15: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Esta igreja é uma igreja militante e é uma igreja
triunfante. É a igreja que já está no céu, é a igreja que ainda continua na terra. É a igreja que somos, é a igreja que seremos, é uma única igreja. Deriva desta igreja militante, desta igreja triunfante, o nome de Deus como nosso Pai. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso endereço, nele existimos. Agora, definida a igreja, ele vai entrar no assunto da oração que vai fazer. Para quê? Para quê? Olha o propósito. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Chama a atenção dos irmãos para a ousadia do apóstolo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, e a pergunta que nós fazemos é essa: o que é a glória de Deus? O que é a riqueza da glória de Deus? Glória de Deus não é um atributo, como é a santidade, a justiça, a misericórdia, o amor, a bondade. O termo glória representa todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo. É a plena expressão de quem Deus é. Ele está pedindo para que Deus empregue tudo quanto é e tudo quanto tem para responder à oração que ele vai fazer. Isso é muita ousadia do apóstolo Paulo. E ele ora para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que Paulo está dizendo é que o crente precisa saber o que ele tem. Esse é o resultado da primeira oração, esse é o alvo, o fulcro da primeira oração. Mas agora ele está pedindo que esta igreja não apenas saiba, mas que esta igreja seja revestida com poder. Não há cristianismo sem poder. O evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus é o poder. E nós não podemos viver uma vida plena, maiúscula, sem o revestimento desse poder. Mas vejam, alguém pode pensar, o que é esse poder? É alguma coisa espetaculosa? É uma espiritualidade teatral, cênica? É alguma coisa inusitada, esquisita, estranha aos olhos humanos? Não. Ele diz, esse poder é mediante o seu espírito no homem interior. Não há revestimento de poder sem a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o agente deste poder. Precisamos do Espírito Santo, porque dele deriva o poder. Mas esse poder é operado no homem interior. É lá dentro do seu coração. É uma espiritualidade sem holofotes, sem propaganda, sem ruídos, sem aplausos. Não é uma propaganda farisaica que tenta se apresentar, tenta vestir-se das roupagens do sucesso e da fama. Não, é no homem interior. É lá no seu quarto, é lá na intimidade da sua família, é lá no recôndito do seu trabalho, é lá nos refolhos da sua alma. É isso que ele está pedindo. Mas talvez você ainda pergunte, bom, como é que eu posso saber que eu estou revestido com esse poder? Quais são os aferidores que me identificam que eu estou revestido com esse poder no homem interior? E Paulo responde, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Preste atenção. A evidência que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo é se você leva uma vida cristocêntrica. A evidência do poder do Espírito Santo é quando Cristo ocupa o centro e o governo da sua vida. E Paulo aqui emprega uma linguagem metafórica para representar isso. E assim, habite Cristo no vosso coração. A palavra habitar, o verbo habitar, é muito sugestivo. Há dois verbos na língua grega para habitar. O verbo paroikel e o verbo katoikel. Eu ilustro isso. O que é habitar paroikel? Por exemplo, é habitação temporária. No mundo de mobilidade hoje, todos nós aqui, certamente, num momento da vida, já nos hospedamos num hotel. Você paga uma diária
e desfruta daquele quarto, daquela suíte, daquele apartamento, mas você não é o dono. Você chegou e vai embora. Você é um turista. Você é um hóspede. Você não pode, naquele quarto, naquele hotel, naquela suíte, fazer reformas. Você não pode trocar os móveis. Você não pode dispensar os móveis e trazer outros. Você está morando ali apenas temporariamente, mas você não tem direito de propriedade daquele imóvel. Isso é habitar paroikiel. Mas a palavra que está aqui não é paroikiel, é katoikiel. E o que é morar, habitar katoikiel? É quando você é o dono da casa. É quando você é o proprietário da casa. É quando você é o residente, não temporário, mas permanente. É quando você tem todas as chaves da casa nas suas mãos. Você pode mudar os móveis, você pode fazer como Neemias fez com os móveis de Tobias, jogar os móveis de Tobias fora. Você pode arrumar essa casa do jeito que você quiser, porque você é o dono, você é o proprietário e você habita ali permanentemente. A pergunta é: Jesus habita em nós no sentido de ser o dono da nossa vida? Já entregamos a Ele todas as chaves do nosso coração? Pense comigo na seguinte possibilidade: você está procurando um apartamento para morar, e você vai numa imobiliária, e aí vão lá te apresentar o apartamento, e você gostou do apartamento, o preço lhe é razoável. Mas imagine você que o dono da imobiliária, o representante da imobiliária, ou até mesmo o dono do apartamento que você vai alugar, diga assim para você: olha, eu alugo só com detalhe, há um quarto aqui que eu vou manter de portas fechadas. Você vai ter acesso a toda a casa, mas esse quarto aqui eu não vou lhe dar a chave. Por uma razão muito simples: eu crio cobras aqui dentro. E você não vai ter acesso a esse quarto. Pasmem vocês, tem gente aqui em São Paulo cujo hobby é criar cobras dentro de casa. Tem lojas aqui em São Paulo que especializam em vender grilos para alimentar cobras. Eu pergunto a você: você alugaria esse apartamento? Você levaria a sua família para dentro desse apartamento? Quando o apóstolo Paulo dizia assim: habite Cristo no vosso coração, a pergunta é: eu estou entregando para Jesus todas as chaves do meu coração? Ele é o dono completo e amplo de todas as áreas da minha vida. A evidência que você e eu temos que estamos cheios do Espírito Santo e revestidos com o poder do Espírito Santo é quando a nossa vida é cristocêntrica. Isso levou o J.I. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, a dizer o seguinte: o ministério do Espírito Santo é o ministério de holofote. Você anda pelas ruas de São Paulo à noite e você vê alguns prédios, alguns monumentos iluminados. E ele está iluminado porque existe um holofote, uma luz que procede lá de baixo e se incide naquele edifício para mostrar a beleza dele, a arquitetura dele. O papel daquela luz não é revelar a si mesma, não é mostrar a si mesma, não é exaltar a si mesma, mas retratar aquele monumento. O papel do Espírito Santo é revelar Jesus, é mostrar Jesus, é glorificar Jesus, é exaltar Jesus. É por isso que o Espírito Santo, quando habita em nós, a evidência de que Ele habita em nós e nos reveste de poder é se Cristo está habitando katoikel em nosso coração. Bom, mas você ainda pode fazer uma outra pergunta. Isso pode parecer subjetivo. Qual é a prova que eu tenho que eu estou revestido com o poder do Espírito Santo e que Cristo habita katoikel no meu coração? Paulo responde: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele usa duas metáforas, uma da botânica e outra da engenharia civil. Ele está falando de duas coisas que estão solidamente plantadas, uma árvore frondosa.
E ela só sobe às alturas excelsas porque tem raízes profundas na terra. E ele usa a figura da engenharia civil. Você tem coragem de morar no 20º andar de um prédio em São Paulo? Que você tem certeza de que o engenheiro calculista não errou no cálculo quando fez o fundamento daquele prédio? Então qual é a prova que você é revestido com o Espírito Santo e Cristo habita no seu coração? É se você ama de forma profunda. Não há cristianismo sem a prática do amor, porque se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. E não é amar de palavras, não é amar apenas de discurso, é amar de fato e de verdade. Um amor profundo que passa além da linguagem do sentimentalismo ou das palavras retóricas, mas de forma empírica e prática, você ama. Aliás, Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é o cumprimento da lei. Mas Paulo prossegue e diz assim: a fim de poderes, olha o propósito. Aqui tem um propósito. A fim de poderdes compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu chamo a sua atenção para 2 verbos aqui. Primeiro, versículo 18, o verbo compreender. Segundo, o verbo conhecer, do verso 19. O verbo compreender, do verso 18, tem a ver com cognição, com conhecimento, com intelecto, com razão, com entendimento. O cristão precisa compreender toda a extensão do amor de Cristo. É por isso que a fé cristã, ela é intelectual. Ela apela para o seu entendimento. Tem muita gente que hoje busca um culto sensório, apenas o sentimento. E tem muita gente que pensa que o culto foi bom quando ele sente um calafrio na espinha. Mas se aquilo é apenas sentimento, lá na porta de saída, esse calafrio já vai acabar. Nós não negamos a importância das emoções. Deus nos criou com razão, Deus nos criou com emoção, Deus nos criou com volição. Mas eu concordo com o Dr. John Stott quando ele disse: crer é também pensar. É por isso que estudamos a Bíblia aqui. É por isso que temos uma escola bíblica dominical. É por isso que instruímos as crianças, desde o hall de berços até as pessoas mais avançadas em idade e em experiência. Precisamos conhecer, precisamos compreender o conteúdo do Evangelho. Apela-se à nossa razão. Mas reduzir o cristianismo a um sentimento é limitá-lo demais. Eu preciso concordar com o Dr. Mark Lloyd Jones quando diz o seguinte: eu não tenho nenhum problema com as emoções. Mas a emoção verdadeira é aquela que resulta do entendimento. Se eu entendi o que é a cruz de Cristo, como cantamos hoje aqui, isso não me leva a me emocionar, eu não entendi a cruz de Cristo. Mark Lloyd Jones, tratando dos avivamentos, ele não tinha nenhum problema com as emoções. Mas tem muitas pessoas hoje que querem apenas sentir. E eu não sei se vocês se lembram de uma época que houve uma onda no Brasil de pessoas que diziam cair no espírito. E aí a pessoa caía, ficava lá. E esse negócio surgiu lá em Toronto, no Canadá. Eu estava pregando lá. Falei: eu quero ver isso de perto. Quero saber como é que é esse negócio. E aí cheguei, bastante gente. O camarada levantou, leu um texto, cantaram uns cânticos, as pessoas iam caindo. Caía um aqui, caía outro ali, caía outro lá. Ficava 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, caído ali. Levantava e ia embora. Aí eu me aproximei de um e perguntei: e aí, como é que foi? Ele falou: foi legal. Legal? E daí? E a consequência disso? Então Mark Lloyd Jones diz o seguinte: eu não tenho nenhum problema com cair. Eu tenho problema com levantar. Se o cara caiu e levantou do mesmo jeito, isso é emocionalismo, isso é histeria. Isso é raso, isso é epidérmico, isso evapora. Agora, se a pessoa, como aconteceu com Jonathan Edwards, quando pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e as pessoas tomadas de convicção de pecado, chegaram a agarrar-se nas pilastras e prostrar ao chão, mas levantaram convertidas, transformadas,
Isso não é emocionalismo, porque emocionalismo não produz mudança e transformação. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu preciso compreender. E agora vem a segunda palavra do verso 19. E conhecer o amor de Cristo. E a palavra conhecer aqui já vai muito além do intelecto, do cognitivo, do entendimento racional. O conhecer aqui tem a ver com relacionamento, com experiência, com comunhão, com profundidade dessa relação. Então, eu preciso de poder, e ao receber poder, eu entrego todas as chaves da minha vida para Jesus, e eu sei que eu entreguei todas as chaves da minha vida para Jesus, quando eu amo com amor profundo, e quando eu amo com amor profundo, notem vocês algo maravilhoso, a fim de poder compreender com todos os santos. E o que significa isso? Significa que não há cristão isolado. Depois da pandemia, da Covid-19, um fenômeno ocorreu no Brasil inteiro e no mundo afora. Muitos crentes disseram o seguinte: eu preciso de Jesus, mas não preciso da igreja. Eu posso ser crente na minha casa, eu não preciso frequentar a igreja. Aliás, na minha casa, eu posso escutar o pregador que eu quiser. Se eu não gostei do pregador, dou um clique nele e passo para o outro. E tem muita gente ainda hoje pensando que ele pode ser crente na casa dele, assentado no seu sofá, com uma bacia de pipoca e um guaraná, participando do culto. Eu não estou dizendo que num dado momento da sua vida você não possa vir ao templo e não possa participar do culto na sua casa. A Igreja de Pinheiros tem esse ministério bendito e precioso de levar essa mensagem ao mundo todo, através da IPP-TV e das transmissões ao vivo. Mas eu quero lhe dizer que você e eu precisamos da igreja. Nosso irmão Calvino já dizia: quem tem Deus por pai, tem a igreja por mãe. Todas as metáforas usadas para a igreja demonstram essa necessidade. Por exemplo, nós somos um corpo. Se eu cortar o meu braço, daqui a pouquinho ele está apodrecendo. Nós somos um rebanho. Se uma ovelha se desloca do rebanho, do cuidado do pastor, ela é presa fácil dos predadores. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Se você secciona um ramo, ele seca e morre. Então nós só vamos compreender a verdade bendita e vivenciar a verdade bendita do Evangelho se nós estivermos reunidos como congregação, como povo, com todos os santos. E Paulo prossegue assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmãos amados, o que é esse amor de Cristo que excede todo entendimento? Quem pôde definir, pastor Erival, com toda a extensão e com toda a profundidade, que amor é esse? Que Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Você já parou para pensar o que foi este que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Você já imaginou o que foi aquele cálice amargo que trouxe angústia de morte ao Filho de Deus lá no Getsêmani? E ele disse: Pai, se possível passe de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E ele sorveu gota a gota aquele cálice, que não era o sofrimento das cusparadas e das bordoadas em sua cabeça, mas era o fato de ele ser santo, 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 ser feito pecado por nós, sendo bendito eternamente, ser feito maldição por nós, e não tendo pecado, morrer, levando sobre si o nosso pecado. Esse amor excede todo entendimento. Como dizia o poeta: ainda que os mares fossem tinta, ainda que as nuvens fossem papel, ainda que as árvores fossem pena, e todos os homens escrivães, nem mesmo assim se poderia descrever este amor, o amor de Cristo por nós. Mas agora Paulo chega ao pináculo da sua oração, ao ponto mais ousado da sua oração, quando diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu confesso que eu não consegui entender totalmente o que Paulo está dizendo. Ele não diz para que você seja tomado de Deus. Ele não diz para que você seja tomado da plenitude de Deus.
Ele diz para você ser tomado de toda a plenitude de Deus. Isso me leva a uma pergunta: quem é Deus? Para lembrar apenas os atributos chamados incomunicáveis, que só Deus os tem e não repartiu conosco. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente. E quando nós afirmamos que Deus é transcendente, nós estamos afirmando que Deus é maior que tudo quanto Ele criou. E se nós perguntássemos, então qual é o tamanho daquilo que Deus criou? O mais ilustrado astrônomo não é capaz de responder essa pergunta de forma categórica e insofismável. Nenhum homem é capaz de dizer qual é o exato tamanho do universo, embora nós saibamos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós voássemos a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há um centímetro desse universo onde o Senhor não possa ser. Eu estou aqui, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui. E agora o Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe o que significa isso? Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Numa linguagem veterotestamentária, enquanto tiver vasilha vazia, vai ter azeite jorrando sobre a nossa vida. Depois que Paulo faz essa oração, para mim, mais ousada, ele diz assim no verso 20: ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Para um pouquinho, Paulo, não estou te entendendo. Você acabou de fazer o pedido mais ousado, e agora você vem me falar que Deus pode fazer infinitamente mais. O que é infinitamente mais, depois de você pedir toda a plenitude de Deus? Porque às vezes nós usamos esse versículo, infinitamente mais, para coisas mais comezinhas. Eu estou com uma dor de barriga, mas o Senhor pode curar essa dor de barriga e fazer infinitamente mais. E pode mesmo. Você está passando por um problema financeiro, você diz: não, mas Deus pode fazer infinitamente mais e tirar você desse buraco econômico. E pode mesmo. Mas Paulo acabara de fazer o pedido mais ousado. E diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há limitação em Deus. Como é que Paulo termina essa oração? Claro, com doxologia. Não poderia ser de outra maneira. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo, no corpo e na cabeça. Quando? Com que amplitude? Por todas as gerações. Quando? Para todo sempre. E não tem jeito de terminar senão com um sonoro amém. Que Deus nos abençoe. E que usufruamos tudo aquilo que Deus preparou para nós. Amém.